Estamos começando mais um programa Evidências. Como você sabe, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje vamos ter um programa diferente. Estamos aqui com uma série de artefatos arqueológicos que nos ajudarão, digamos, a ilustrar muitas das conhecidas passagens da Bíblia Sagrada. Estes artefatos que você vê aqui são parte do acervo de antiguidades do Museu Paulo Borck de Arqueologia Bíblica, o único desta natureza em nosso país. O Museu Paulo Borck fica sediado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. Inaugurado em 14 de maio de 2000, ele possui centenas de antigos objetos, muitos dos quais com mais de 3.500 anos. Esses objetos ajudam a iluminar para o estudioso moderno o contexto histórico de muitas histórias narradas nas Escrituras. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer alguns desses artefatos. Aliás, já é notória a afirmação de que o arqueólogo tem a difícil tarefa de fazer objetos falarem. De fato, antigas peças podem dizer muito acerca do povo que as produziu e utilizou e assim também revelar a história antiga da própria humanidade. Nisto é interessante conhecer um pouco da evolução do método arqueológico, que é o estudo do artefato dentro do seu contexto. Esse contexto arqueológico em que o artefato é encontrado nos ajuda a conhecer como era a vida do povo que usou aquele artefato. É que numa primeira fase ainda colecionista e antiquarista, a arqueologia era encarada apenas como um braço das artes e nada mais do que isso. Assim, por exemplo, quando os arqueólogos encontravam uma lâmpada a óleo como esta do período bizantino, ela era admirada apenas pelo seu formato, a sua beleza e não muito mais do que isso. Esta lâmpada, então, era arrancada do seu contexto arqueológico e levada para uma prateleira de um museu ou uma coleção particular, e ali ficava apenas enfeitando o cenário. A prática era mesmo colecionista. Mas isso mudou com o tempo e hoje procura-se extrair do artefato e também do contexto em que ele foi localizado tudo o que é possível para se conhecer a história antiga. Até mesmo ossos de animais e sementes são importantes para informarmos qual seria a dieta, por exemplo, daquele povo que estamos pesquisando e o estilo de vida que eles levavam. Esse amontoado de terra é um bom exemplo dos novos métodos de pesquisa arqueológica. Trata-se de um sambaqui. Ele é feito de restos de conchas, ossos de peixe e elementos descartados por uma antiga e desconhecida comunidade indígena. Na fase colecionista, ninguém se importaria com os entulhos de um sambaqui. Mas hoje, os elementos encontrados ali são objeto de intenso estudo por parte dos pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro. Até esqueletos humanos foram encontrados nos sambaquis, revelando uma antiga e estranha prática funerária dos nossos ancestrais. É que a arqueologia percebeu que até mesmo o lixo pode ser um precioso elemento de pesquisa histórica, pois o que as pessoas descartam pode revelar muito acerca de sua cultura, seus hábitos, seu estilo de vida. Por exemplo, a presença ou não de porcos em assentamentos em Israel permite mapear aonde havia comunidades judaicas que seguiam as prescrições de Levítico e aonde havia comunidades de gentios que não pautavam-se por esse tipo de orientação. Mas vamos finalmente conhecer os artefatos arqueológicos que trouxemos do Museu Paulo Borck, lá do UNASP, para você aqui no programa Evidências. Você certamente deve estar curioso para descobrir e conhecer esses elementos e saber qual era a relação deles com a Bíblia Sagrada, não é mesmo? Então vamos começar por um objeto, que tal este aqui? Fácil de descobrir, não é mesmo? Na verdade, é uma agulha de costura dos tempos de Cristo. Ao ver esse objeto, imediatamente nos lembramos do texto de Marcos, capítulo 10, verso 23, aonde, no término da história do jovem rico, Jesus disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Era esse tipo de agulha que Jesus se referia. Alguns ensinam erroneamente que havia em Jerusalém uma porta chamada Fundo de Agulha, pela qual os camelos tinham muita dificuldade de passar devido aos cestos que se traziam pendurados na corcova. Outros dizem que o camelo tinha de se ajoelhar para entrar por esta porta porque ela era muito baixa.
O problema com esta explicação é que nunca houve uma porta com esse nome em Jerusalém, pelo menos nos tempos de Cristo. Aliás, a mais antiga referência que temos a esta ideia veio deste escritor medieval chamado Teofilacto, que viveu no século XI depois de Cristo. Foi ele quem escreveu um comentário em grego dos evangelhos e afirmou gratuitamente que Jesus se referia a uma das portas de Jerusalém por onde os camelos teriam dificuldade de entrar. Mas o que a arqueologia revela é que Jesus estava de fato se referindo a uma impossibilidade. Um camelo jamais caberia no buraco de uma agulha. Com isto, o mestre queria dizer que seria preciso um grande milagre para salvar uma pessoa que já tem tudo na vida. Foi por esta razão que os discípulos ficaram assustados e perguntaram de volta: "Então, Senhor, quem poderá ser salvo?" E ele conclui no verso 27, acalmando-os com a certeza de que o que é impossível para os homens não o é para Deus, porque para Deus tudo é possível. Bonito, não é mesmo? Vamos a mais um objeto. Olhando assim, grosso modo, esse pedaço de bronze envelhecido e quebrado pode não lhe dizer muita coisa, mas temos aqui um autêntico cistro, datado de aproximadamente 300 anos antes de Cristo. O cistro era uma espécie de chocalho originário do Egito e que vinha acompanhado desses pedaços de bronze chamados símbolos, que podiam ser tocados sozinhos, como uma castanhola, ou fazendo parte do instrumento original. Este antigo entalhe egípcio mostra um sacerdote da deusa Hathor tocando um cistro, possivelmente numa cerimônia religiosa. Já este mosaico dos tempos do Novo Testamento mostra o mesmo instrumento nas mãos de uma mulher, possivelmente devota da deusa Ísis. Foi também a este instrumento que Paulo certamente se referiu quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, que se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, um instrumento tocado num culto, mas que não diz nada de concreto. E por falar em 1 Coríntios capítulo 13, também nos lembramos da última parte do poema, onde Paulo diz que hoje conhecemos a Deus e a realidade em redor apenas obscuramente, como se estivéssemos olhando através de um espelho. Você se lembra dessa parte? Pois bem, este é um espelho dos tempos de Paulo, apenas um pedaço de bronze polido. Hoje, é claro, o tempo e o desgaste mudaram a sua cor, mas originalmente era possível contemplar o rosto neste pedaço de metal. Mas, é claro, o rosto seria contemplado apenas de modo distorcido, não tão claro como nos espelhos dos tempos modernos. Uma prática comum nos tempos antigos, especialmente na época dos patriarcas mencionados na Bíblia, era a fabricação e comercialização de selos. Mas o que era um selo? Era uma espécie de carimbo que as pessoas usavam para assinar documentos ou identificar-se perante uma autoridade. Heródoto e Estrabo nos contam que os selos eram parte integrante da roupa da maioria dos cidadãos da Babilônia. Deixe-me dar um exemplo para você. Eu tenho aqui um típico selo daquela época. Havia outros modelos, é claro, mas este era o mais comum, embora seria mais próprio de cidadãos com maior poder aquisitivo. Junto a esse selo, havia também este adereço, que funcionava como uma espécie de broche. Aqui havia então uma corda que ligava o selo ao adereço. E o adereço, que era o broche, prendia o selo na roupa do indivíduo. A razão para isto era muito simples. O selo era um poder oficial da autoridade da pessoa. Tanto é que, em algumas transações comerciais ou empréstimo de dinheiro, o selo era deixado como penhora para o credor, para a pessoa que estava emprestando dinheiro. Aliás, isto ilustra um estranho pedido feito por Tamar a seu sogro, Judá, quando ela o enganou fazendo-se passar por prostituta. Judá prometeu-lhe um cabrito como pagamento pelos seus serviços. E como penhor da dívida, a Bíblia diz em Gênesis 38:18 que ela lhe pediu o cajado, o selo e o cordão que ele possuía. Exatamente o artefato que acabamos de mostrar. Nem todos os selos tinham, como dissemos, este formato. Este aqui, por exemplo, tinha a forma de um anel. E na sua parte superior, ele tinha o rosto de um homem.
Era com ele que o dono imprimia numa argila úmida o seu sinal, assinando assim um documento que tinha oficialmente a sua declaração. Foi com um selo desse tipo que Faraó empossou José como primeiro-ministro de toda a terra do Egito. Diz a Escritura: "E disse Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José." Gênesis 41 e 42. Agora eu quero mostrar mais um para você. Este aqui é um selo egípcio. Geralmente os selos egípcios tinham a forma de um escaravelho ou um besouro, que era o símbolo de Ra, o deus do sol. Se olharmos bem na sua base, veremos que aqui há desenhos e inscrições que identificavam o dono do selo. No caso dos selos judaicos, era um pouquinho diferente. Geralmente, no caso judaico, o selo tendia a desaparecer, conforme a proibição do mandamento de fazer imagens de escultura. Neste caso, o selo trazia apenas o nome do dono e a sua posição social. Mas, algumas vezes, a apostasia tomou conta do povo de Deus e símbolos pagãos começaram a aparecer. Como, novamente, veja nesse selo, aqui há um símbolo de um escorpião. Certamente esse escorpião representava uma divindade pagã. No livro do Apocalipse, a imagem do selo também é evocada para falar da separação do povo de Deus, simbolicamente enumerado em 144 mil fiéis. Como nos selos da antiguidade, este novo selo espiritual significava que este povo seria propriedade exclusiva de Deus e, ao mesmo tempo, agiriam em seu nome e com a sua autoridade. O quadro fica tremendamente claro quando o observamos à luz dos artefatos arqueológicos. Uma das imagens que mais aparecem na Bíblia Sagrada é, infelizmente, a descrição de guerras que certamente são uma consequência da triste degeneração da raça humana. Mas a Bíblia não esconde que também estamos no meio de uma grande batalha, um grande conflito de dimensões cósmicas, uma luta sem tréguas entre o bem e o mal. E por isso a própria narrativa bíblica usa imagens de guerra para ilustrar a controvérsia espiritual. Veja esta interessante passagem que está em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 18. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como escudo, vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Vamos conhecer então dois artefatos originais que nos ajudam a compreender os elementos que Paulo usa para fazer esta ilustração entre a guerra espiritual e as batalhas que ele viu em seu dia. Nós temos aqui uma espada e um escudo, na verdade, uma adaga. Eles são de grupos diferentes, mas fizeram parte do mesmo contexto arqueológico. Foram recolhidos num campo de batalha, mas ambos estavam em lados opostos do conflito. A espada é persa e o escudo é grego. Eu sei que você deve estar achando o escudo e a espada muito pequenos, e realmente eram. O escudo de bronze poderia ser, na verdade, parte de uma cotoveleira, ou neste caso específico, ele ficava no centro de um outro escudo maior. A sua função era cegar o olho do inimigo com o reflexo do sol que batia no bronze e assim o tornava mais vulnerável ao ataque.
O guerreiro, portanto, procurava sempre lutar tendo o sol à sua frente. Então ele apontava o escudo, provocando um reflexo no olho do seu adversário e rapidamente lhe golpeava com a espada que tinha na mão. Deveria ser algo terrível. O tamanho relativamente pequeno dessas peças era eficaz no caso da infantaria, que tinha que caminhar quilômetros e quilômetros para enfrentar o inimigo. Esses quilômetros eram caminhados muitas vezes sob o sol forte do deserto. Nem todos os povos, é claro, dominavam a arte do bronze e do ferro. Isso poderia ser uma desvantagem na hora da batalha, pois eles não teriam armas suficientes. Israel estava assim durante o governo de Saul. Tanto é que quando Davi aparece para batalhar contra Golias, em vão eles tentam vesti-lo com a armadura do rei. É claro que eles sabiam que aquela armadura do rei era grande demais para o jovem pastor, mas certamente eles não teriam outra peça para vestir a Davi. Durante o período do Segundo Templo, Herodes o Grande, aquele mesmo rei que mandou matar as crianças em Belém, exortou o povo a seguir severas regras de purificação. Para isto, ele mandou construir em Jerusalém fábricas que fizessem canecas, vasilhas, talhas de pedra, porque acreditava-se que estas seriam mais puras do que os utensílios feitos de barro ou de bronze. Embora muitos ainda usassem copos e pratos de metal, madeira ou barro, vários judeus religiosos aderiram a esses objetos herodianos e os compravam para o seu uso doméstico, o que, é claro, ajudava a enriquecer os cofres do rei, que era praticamente o único dono dessas fábricas em Jerusalém. No caso, por exemplo, das bodas de Caná na Galileia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, o Evangelho de João nos diz que ali havia 6 talhas de pedra que os judeus usavam para suas purificações. Isso está em São João capítulo 2, verso 6. Em Marcos 7, verso 3 e 4 e Lucas 11, 39, é mencionado este ato dos fariseus que sempre se lavavam por causa da necessidade de purificação. Pois bem, esse tipo de copo de pedra, imitando entalhes de madeira, era muito usado para isso. Quando se tinha 2 asas, era para que os religiosos lavassem as mãos dos cotovelos até os dedos. Quando se tinha apenas uma asa, como este que temos aqui, então a sua função era diferente. Ele servia como medidor de farinha e de trigo na feira. Podia-se vender, por exemplo, uma medida dessa, um copo de trigo, por 1 ou 2 denários, 1 ou 2 moedas desta. Isto garantiria aos religiosos que nada contaminado, nem mesmo um copo de barro, tocaria o alimento que estavam levando para sua casa. Agora nós temos também um outro exemplar. Ele é um pouco diferente. Este aqui, também feito de pedra, era para medir azeite de oliva. Ele também era útil aos comerciantes na feira. Muito provavelmente esses copos estariam em Jerusalém nos dias em que Cristo e seus discípulos passaram por ali. Talvez o vendedor que os utilizou na feira teve a oportunidade de ouvir pessoalmente ao mestre ou a algum de seus seguidores. Grande privilégio, não é mesmo? Você se lembra da história dos magos que, ao visitarem o menino Jesus, lhe ofereceram como presente ouro, incenso e mirra? Pois bem, este aqui é um incensário próprio para as residências dos tempos bíblicos. Naquela época, muitas casas dividiam o espaço com animais de pequeno porte, como cabras, ovelhas ou, em alguns casos, até jumentos. Estes animais ficavam todos ali juntinhos com a família num mesmo quintal. Este desenho nos dá uma ideia do que estamos dizendo. Muitas casas de 2 andares teriam na base o local onde os animais seriam recolhidos à noite e no piso superior ficariam os aposentos dos donos da casa. Este outro modelo nos mostra uma típica casa de pescadores comum da Galileia, onde, além dos animais domésticos, peixes também eram guardados em botijas, todos com muito sal. Sendo assim, não é difícil imaginar que um monte de moscas disputavam lugar na casa por causa do cheiro dos animais e também por causa da presença deles ali. Ora, isso causava um grande desconforto. Então a fumaça do incenso, além de expulsar as moscas, também ajudava a perfumar o ambiente, porque o incenso era geralmente perfumado. Não é por menos que nossas orações e ofertas também são muitas vezes na Bíblia comparados a um incenso agradável que sobe até as narinas de Deus. Diz o Salmo 141, verso 2, "Suba à tua presença a minha oração,
como um incenso, e seja o erguer de minhas mãos como uma oferta despertina. Muito bonito, não é mesmo? Para terminar a nossa apresentação, deixe-me mostrar-lhe algo mais. Esses pregos romanos. Você pode vê-los? Eram pregos normais que os romanos usavam em crucifixão e em construção de casas. Por algum estranho motivo, judeus começaram a colecionar pregos usados em crucifixão e andar com eles como se fosse uma espécie de amuleto de boa sorte. Pregos como estes eram uma das poucas coisas que a Mishnah permitia a um judeu ortodoxo carregar em seu bolso durante as horas do sábado. Mas hoje sabemos que não são pregos de crucifixão que garantem a nossa salvação de maneira nenhuma. O que precisamos é do crucificado, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida em nosso lugar. Ele sim pagou pelos nossos pecados e nos garantiu, para longe de qualquer questionamento, a vida eterna. A sua morte e ressurreição constituem o maior evento da história. E encontrar a sua graça em meio à poeira de nossa existência será, sem dúvida, o maior achado de nossa vida. E ninguém precisa de treinamento arqueológico para buscar essa relíquia. Basta pedir com fé, e ela virá em pessoa ao nosso encontro, proporcionando a melhor coisa que alguém poderia nos dar: a vida eterna da felicidade com Deus. Esta é a história de amor que a Bíblia nos apresenta. E esses artefatos são apenas testemunhas silenciosas de um Deus que é tão real que quase dá para tocá-lo. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. A gente se encontra então no próximo programa Evidências.